Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de João, capítulo 15, versículo 15, e diz assim: Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo de amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai eu compartilhei convosco. A maior dificuldade não é libertar alguém. O difícil mesmo é convencer esta pessoa que ela está livre. Quando Deus, no Éden, criou o ser humano, ele criou um ser livre e o casal usou sua liberdade para escolher desobedecer e se tornou escravo do pecado. Desde então, o povo de Deus, mesmo escravo, passou a sonhar com o Messias que viria lhes libertar. Agora, na escravidão por 430 anos no Egito, o povo de Deus começa a clamar com toda a sua força. E Deus escuta o seu clamor e, de forma milagrosa, tira o povo do Egito. E, de forma milagrosa, sustenta o povo no deserto. E disse: Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Êxodo 19, 4. Essa, na verdade, é uma declaração de amor. Ele não só libertou do Egito, mas os trouxe para perto de si. E sabe, diante de tudo isso, qual era o desejo do povo de Israel? Voltar para a escravidão. Por incrível que pareça, o livre-arbítrio nos deu a liberdade de escolhermos a escravidão. Deus sempre colocou diante de nós a bênção e a maldição, a vida ou a morte, e, no entanto, a gente sempre escolhe o errado, a gente sempre escolhe o mal. O ser humano tem uma tendência carnal agora com o pecado para escolhermos sempre o mal, mesmo que aos nossos olhos pareça correto. E por isso o final das nossas escolhas sempre dá em escravidão, seja ela financeira, emocional e até alimentar. Isso mesmo, somos até escravos do apetite. Vivemos em relacionamentos abusivos, escravos de empréstimos e boletos. E ainda achamos tudo isso tão normal, não é? Tão normal que muitos saem de um relacionamento ruim para cair em outro. Pagam uma conta para fazer outra. E mesmo perdendo peso e ganhando saúde, sentimos tanta falta da comida que preferimos voltar ao estado anterior de obesidade muitas vezes. E você? É escravo de quê ou de quem? Se você não sabe, o Messias veio. Jesus pagou um alto preço por nossa liberdade. Nos anunciou coisas grandes e ocultas que nós não sabíamos, como diz em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Como nós fazemos para os nossos melhores amigos. Ele nos contou coisas que ele ouviu do nosso Pai. E depois de tudo isso, o nosso desejo é voltar para a escravidão. Fomos libertos, mas ainda desejamos voltar para o Egito. Vivemos o tempo da graça,
mas nós não sabemos o que fazer com essa tal liberdade. E por isso, todos os dias, nos tornamos escravos novamente. A gaiola foi aberta, mas o passarinho se acostumou a esse pequeno espaço, ou pelo menos sente mais segurança ali. Jesus quer ser o nosso amigo. Ele quer desenvolver uma amizade tão íntima a ponto de compartilhar tudo o que ele ouve do Pai, como diz o versículo de hoje. Mas muitos de nós estamos com um psicológico tão abalado, tão prejudicado, que a nossa relação com Deus se resume muitas vezes a medo. Nós obedecemos para não sermos castigados e fazemos de tudo para agradá-lo, tentando sempre aplacar a sua ira. Não temos Deus como um amigo. Temos Deus como alguém que pode nos punir se fizermos algo errado. Será que amigos se tratam desta forma? O Deus que andava com Enoque, que era amigo de Abraão, veio à terra através de Jesus, que quando chegou aqui, se tornou amigo de 12 homens simples. Se tornou amigo de Lázaro, Maria, Marta. E quando ele teve que ir embora, deixou outro conosco, igual a ele. Esse Consolador nos amou tanto que resolveu morar dentro de nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, fazendo assim nos entender que nós carecemos de um Salvador. E com isso, Ele mesmo nos leva a Jesus. E esse Jesus nos reconcilia com o Pai, que nos liberta e nos faz seus amigos. Portanto, o meu conselho para você hoje é: seja liberto e seja amigo do Rei. É isso que Deus deseja, é nos reconciliarmos com Ele e nos tornarmos amigos. Amigos tão íntimos que Ele, através do Espírito Santo, falará ao nosso coração o que é necessário para nós termos uma vida ao seu lado. Assim como Ele andou com Enoque, quer andar conosco. Assim como Ele foi amigo de Abraão, Ele quer ser nosso amigo. Assim como Jesus tinha prazer em passar dias na casa de Lázaro, Marta e Maria, Ele também quer morar na nossa casa. Assim como esse Espírito Santo se tornou íntimo dos seus discípulos, Ele também quer fazer morada em nós, nos fazendo seus melhores amigos. É muito bom ser amigo de Deus. É isso que nós precisamos para nós termos uma vida bem orientada, para estarmos diante de uma boa influência, porque amigos também corrompem os bons costumes. Mas um amigo como Deus tende a nos elevar ao seu nível. Tem você feito de Deus o seu amigo? Tem você tido momentos de intimidade com Jesus? Será que o Espírito Santo é aquele que ouve as tuas orações, as tuas conversas mais íntimas? Precisamos ser amigos, porque um dia esse céu vai se rasgar. E quem vai voltar? O Deus que vai te castigar por todo o mal que você fez? Ou o amigo que você estava aguardando para subir com Ele, para viver a eternidade juntos, Precisamos ser íntimos para ouvirmos a sua voz. Ele disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então um cristão não pode dizer: não estou ouvindo a voz do meu Deus.
Se nós somos amigos, Ele não somente fala de perto, Ele fala de dentro. Não tem como você não escutar as orientações divinas, tanto para a tua vida, como para orientar outras pessoas que você entra em contato. Os amigos de Deus, eles sempre sabem mais do que os outros. Ele tem informações privilegiadas, porque todos os dias ele se encontra com Deus e ele conversa com o Senhor, e o Senhor conversa com ele. Assim como Moisés tinha o seu rosto iluminado por passar horas, dias conversando com o Senhor, com o seu amigo. Não quer você experimentar isso, não quer você ter essa intimidade com o Senhor, não quer você fazer desta amizade uma prioridade, que ao abrir os olhos a cada manhã, o teu primeiro pensamento seja dele. Vou me levantar e vou conversar com o meu amigo. Amigo, me orienta, não sei o que vai acontecer nesse novo dia, mas se você estiver comigo, tudo dará certo. Amigo, vamos trabalhar juntos hoje. Amigo, precisamos resolver isso, precisamos resolver aquilo. Me orienta, me diz o que é que eu devo fazer. Devo ficar calado? Devo falar? O que eu devo dizer? Tenha uma amizade íntima e para isso, para que toda amizade ela cresça, precisa haver diálogo, precisa haver tempo. Vocês precisam estar juntos, precisam conversar sobre tudo, precisam até dar boas risadas juntos, precisam fazer desses momentos prazerosos, quando você nem percebe que a hora passou, quando estamos em boas companhias, não é assim? A gente se distrai, não olha para o relógio, não olha para o celular, a gente apenas quer conversar. E a conversa é tão boa que a gente chega a cantar juntos, a gente chega a rir juntos, a gente chega a contar segredos juntos e rir de bobagens. É assim que amigos fazem. Não quer você desenvolver uma intimidade assim com Deus? Faça do Senhor o seu amigo. Vamos orar? Deus querido, obrigado porque o Senhor nos libertou. Nós éramos escravos do pecado, mas o Senhor nos libertou na cruz do Calvário e agora nós somos livres. E agora o Senhor não nos chama mais de escravos, de servos. O Senhor nos chama de amigos. Será que nós temos condições, Pai, de dizer que o Senhor é o nosso amigo? Será que nós temos no nosso coração o Senhor como um amigo? Ajuda-nos a desenvolver essa amizade, Pai. Nós sabemos que da Tua parte é certa. O Senhor nos reconciliou contigo através de Jesus. Foram apagados todos os nossos pecados e jogados nas profundezas do mar. E o Senhor se tornou o nosso amigo. Mas o nosso coração ainda tem temor, o nosso coração ainda tem medo dos teus castigos e muitas vezes nós não nos aproximamos da forma correta. Ajuda-nos a desenvolver um relacionamento contigo tão íntimo que todas as pessoas percebam que nós somos amigos de Deus. Ah, Senhor, nós queremos que as pessoas olhem para nós e vejam em nós o nosso amigo querido. Que a gente aprenda do Senhor, que a gente seja tão calmo como o Senhor, que a gente seja amoroso como o Senhor, que essa amizade nos influencie de uma forma que mude o nosso caráter, que a gente fique parecido com o nosso melhor amigo. Ajuda-nos, Pai, a desenvolvermos essa amizade, tira de nós todos os bloqueios, todos os traumas, tudo aquilo que faz com que a nossa relação seja fria. Ajuda, Espírito Santo, a termos uma amizade tão aquecida, que a gente se torne um, como Jesus era com o Pai, que nós sejamos um com o Filho, com o Espírito, com o Pai, e que todos percebam isso, que nós temos uma amizade bastante sólida e que nada neste mundo pode nos abalar. Perdoa-nos, Senhor Deus, porque as nossas escolhas muitas vezes são erradas. Perdoa-nos, Senhor Deus, porque nós não sabemos usar a liberdade que o Senhor nos deu.
Obrigado porque o Senhor nos libertou. Agora não permita que a gente se escravize por nada e por ninguém. Que a gente use da nossa liberdade para nos aproximarmos cada dia mais do Senhor e das pessoas por quem o Senhor deu a vida. Obrigado por mais um dia. Continua conosco. Venha conosco, nosso amigo querido, para todas as nossas atividades nesse dia. Nós te convidamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.